Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês. E neste vídeo vou mostrar a construção do pinteiro, né? O pinteiro aí, à prova de predadores. Ficou muito legal. Eu não vou conversar muito, né? Não vou falar muito nesse vídeo. Vou mostrar o trabalho e fazer alguns comentários em cima, beleza? Antes de mais nada, mandar um abraço para Fernando de Sapé, Isaac e Isael. Um abraço também para Murilo, filho da Aniela Carvalho. Um abraço também para Cleodiolando Batista e Luciano de Marília, São Paulo. Um abraço a todos e vamos ao vídeo. Então, para início de conversa, vou passar a lista de materiais que eu utilizei para fazer o pinteiro. Foram 14 metros de caibro, 5 metros de tela para pinto, mas não é aquela mais fininha, é uma malha mais ou menos de 1 polegada. Uma tábua de pinho de 3 metros de comprimento com 30 centímetros de largura. Parafusos e pregos. Também utilizei arame e outros materiais que utilizei, uns pedaços de ripa, um comedourozinho que já tinha aqui, foram reaproveitados, né? Material que já tinha aqui na propriedade. No final do vídeo eu falo quanto que custou tudo isso, beleza? Então, mãos à obra. O pinteiro vai ser de 1 metro quadrado, né? Os caibros que eu comprei, 4 barras de 2 metros, eu dividi ao meio. E a tábua eu dividi em 3 pedaços de 1 metro. Os materiais de péssima qualidade, caros e de baixíssima qualidade. A tábua muito fina e os caibros tortos. A tábua, como eu já falei, foi cortada em 3 pedaços de 1 metro. E depois eu dividi em tiras com 10 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Então, o pinteiro, como eu já falei, vai ser 1 metro quadrado, mas a altura dá 1,5 metro, contando com os pés. Coloquei para dentro do galinheiro para concluir o trabalho. A iluminação aqui não é muito boa, mas está valendo. E aí tive que fazer uma pausa para colher alguns ovos. A tábua cortei para fazer o piso do pinteiro. Eu quis deixar com um certo espaçamento, mais ou menos 1 centímetro, para facilitar na limpeza, né? Quando estiver sujo aí, a gente pode passar uma vassoura e as fezes caem por essas frestas, facilitando a limpeza. Depois de fazer o piso, é hora de
colocar a tela. Essa foi uma das tarefas mais difíceis. Coloquei a tela na parte de cima também, já que não é para dar brecha para nenhum predador. Depois da tela colocada, é hora de fazer uma abertura para colocar o comedouro. Como falei anteriormente, todo galinheiro, pinteiro que eu fizer de agora em diante, o comedouro será pelo lado de fora, né? Pelo lado externo, que facilita bastante o manejo. Hora de fazer a porta, né? Foi para fazer a porta que eu aproveitei alguns pedaços de ripa aqui na propriedade e uma tábua que foi arrancada de algum móvel velho, madeira prensada. Ah, e essas barrinhas brancas estou fixando por cima da tela aí com parafuso, cano de PVC. Cortei as tiras para fixar a tela, fica melhor. Aproveitar para colocar o comedouro que já tinha aqui, né? O tamanho já deu certinho. Parece que foi feito para esse pinteiro. Comedouro fixado, pinteiro feito, ficou do jeito que eu queria, né? Um pinteiro à prova de predadores. Bom, um pinteiro grande, né? Se for colocar pintinhos recém-nascidos, dá para colocar um número grande aí, mais ou menos 50 pintinhos na primeira semana. Depois você passa ele para um local maior. Mas se for criar poucos pintinhos, até 20 aí, dá para criar tranquilamente até um mês, porque o espaço realmente é grande. Então eu vou colocar alguns pintinhos aqui pra gente fazer o teste, né? Ver a funcionalidade aí do pinteiro. Esse local é amparado e aqui é uma região quente, então se colocar alguns pintinhos novos aí, nem tem problema o negócio da temperatura, né? Talvez nos primeiros dias seja importante colocar um papelão no piso, depois tira. E também, se você mora numa região muito fria, fazer um pinteiro desse, pode isolar as laterais com lona ou papelão, que vai ficar bem aquecido dentro. E aí, se quiser, se puder, colocar uma lâmpada para aquecer os pintinhos, melhor ainda. Então, aqui dá para colocar até aves maiores, né? Até um galo, se for preciso.
dá para colocar dentro desse pinteiro tranquilo. Pronto a pintaiada aí, inaugurando o pinteiro. Vejam como é mais fácil servir a ração, o comedouro para o lado de fora, né? E esse tipo de comedouro assim, do lado externo, diminui bastante o desperdício de ração. Cai um ou outro grãozinho aí no chão, mas é muito pouco comparado ao comedouro no chão, quando os pintinhos ficam pisando dentro dele, sujando de fezes, né? E derramam bastante ração. O comedouro ficou numa posição assim para aves menores, né? Pintinhos com 1 semana, 15 dias de vida. E aí ao longo do tempo a gente pode ir fazendo adaptações para aves maiores. Mas nos primeiros 3 dias de vida, por exemplo, o ideal mesmo é colocar um papelão, onde você coloca a ração em cima do papelão para os pintinhos aprenderem a comer. Assim também coloquei o bebedouro improvisado aí, feito com garrafa PET. Ainda pretendo também comprar alguns bebedouros de copinho, né, automático, para instalar aí. Vai ficar muito melhor. Então vamos aos números. O pinteiro custou no total R$ 188. A maior parte do dinheiro gasto foi com a madeira, R$ 139. A tela custou 40 e o resto do material aí fechou o total, né, de R$ 188. Entre pregos, parafusos e dobradiça aí para a porta. Se tivesse madeira aqui na propriedade para reaproveitar, sairia muito mais barato, mas não teve jeito. De qualquer maneira, é uma instalação de muita serventia e vai durar muito tempo. Então o custo-benefício é ok, né? E este foi mais um projeto concluído com sucesso. Então é isso. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!